A gente fala que o governo decidiu ampliar a atuação do Ministério da Defesa nas ações de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami e na proteção dos indígenas. Carol Queiroz vem conversar com a gente ao vivo. Ela que acompanha de perto já desde o começo do ano toda a situação do povo Yanomami, vem trazer agora os detalhes sobre essa decisão do governo federal de voltar ainda mais os olhos a essa população. Carol, bom dia. Obrigada, viu, Muriel? Ótimo dia para você também, para todos que nos acompanham aqui no live. Pois é, várias etapas, né, desta ajuda, dessas operações do governo federal acontecendo no território Yanomami desde o início do ano e a gente vem acompanhando a evolução de cada uma delas. Agora, de acordo com o Ministério da Defesa, além do apoio logístico aos órgãos, né, federais para essa ajuda humanitária chegar até os Yanomamis, até o povo Yanomami, essas equipes também irão atuar mais fortemente de forma repressiva e também preventiva, combatendo os delitos transfronteiriços e também ambientais em toda a região norte aqui do país. E isso promovendo patrulhamento, revistas de pessoas, veículos, embarcações e também aeronaves. Essa nova fase da operação, chamada Ágata Fronteira Norte, vai contar com aproximadamente 1.200 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. E, além disso, diversas aeronaves, um navio patrulha fluvial e também lanchas blindadas devem ser usadas por essas equipes. O novo decreto também prevê que o Ministério da Defesa atue no fornecimento de dados de inteligência e também no transporte logístico aéreo de equipes da Polícia Federal e do IBAMA, que atuam diretamente no combate ao garimpo, inclusive neutralizando, né, aeronaves e equipamentos que são utilizados nessa mineração ilegal em todo o território Yanomami. São ações, né, Muriel, que a gente vê justamente para eliminar essa atividade criminosa e ilegal aqui na Amazônia. Volto contigo. Obrigada, viu, pelas informações, Carol. A gente vai seguir, inclusive, nesse tópico para chamar a nossa analista de política, a Basília Rodrigues. Basi, quero te ouvir, então, sobre essa movimentação por parte do governo federal. O governo federal que, desde o começo do ano, colocou luz à situação dos povos Yanomami. A gente, essa semana, inclusive, deu uma notícia muito positiva de que já não tem registro de garimpo ilegal, pelo menos lá nesse local dos povos Yanomami. E agora, ainda assim, o governo continua, então, com essa atenção voltada à situação dos povos indígenas. Gostaria de te ouvir. Esse número é muito dinâmico, Muriel, porque se procurar, acha. Né? Então, há uma avaliação do governo e daí a importância dessa mudança de fase, né? Ampliação do número de militares no local, que ainda tem um número, uma quantidade ali residual de garimpeiros. Quantos, quem são essas pessoas, a gente não tem esse dado, mas que ainda há a incidência de garimpo ilegal nessa região Yanomami, sim, ou então eles não estariam tomando esta medida. O que a gente tem a partir da publicação dessa nova ordem do Ministério da Defesa é um aumento no número de tropas, de efetivo, de homens das 3 forças armadas nesta região que é habitada por indígenas. Olha a mudança que vai ter de fase neste momento. A gente acabou de ouvir a Carol falando a respeito. Se antes os militares atuavam do ponto de vista logístico e até humanitário, botaram um hospital por lá para poder ajudar nas diligências médicas, agora os militares, assim como os policiais federais e os técnicos do IBAMA, vão agir diretamente na operação. Então, eles vão mesmo agir em ações repressivas contra os garimpeiros. O general Costa Neves, que é comandante desta operação, ele gravou uma sonora, divulgou a jornalistas, dizendo que agora o papel dos militares será de caráter operacional, tem mais tropas, Marinha, Exército, Aeronáutica, aumentou significativamente o efetivo dos militares. Tem toda uma explicação, mas eu liguei agora para alguns auxiliares ali do Ministério da Defesa, do Exército, para entender o que muda. Se antes os militares estavam mesmo como uma tropa auxiliar, né, até utilizando um termo deles, ajudando os agentes do IBAMA e da Polícia Federal a chegar a estes locais, agora eles não vão estar ali simplesmente dando este apoio logístico. Eles vão para cima. Teve uma fonte da Defesa que disse, eles
eles terão um papel mais repressivo, vão literalmente usar as forças, partir para o confronto contra estes garimpeiros que ainda estão no local. Esta é ainda a segunda fase, teremos outras etapas desta operação. Se antes tinham cerca de 900 militares por lá, mais de 1.200, fora números que não são trazidos à tona por uma questão estratégica, já estão no local.